Olá, eu acho que você sabe o que está acontecendo no Brasil. Você tem visto e assistido muitas histórias que têm vindo a público sobre acusações de relacionamentos abusivos. Por que será que essas mulheres não tomaram atitude antes? Porque uma pessoa se permite ficar por tanto tempo em tamanho sofrimento e depois vem a público falar. Não dá para mensurar a dor alheia, não dá. Mas a gente pode tentar entender um pouco mais de saúde mental, a gente pode tentar entender um pouco mais sobre o que é relacionamento abusivo, para acolher a vítima e orientar o abusador ou a abusadora, uma vez que não existe apenas homens que são abusadores. E hoje eu vou fazer uma análise de discurso, ao mesmo tempo que vou fazer a análise do discurso, eu vou pegar a teoria e vou aplicar esse discurso na teoria. Veja, eu não vou fazer uma avaliação da pessoa, da personalidade da pessoa ou qualquer tipo de julgamento da pessoa. Como esse rapaz, o Nego do Borel, está sendo acusado de um relacionamento, de ter tido um relacionamento abusivo com a modelo Duda Reis, tanto ela quanto ele vieram a público, eu vou usar a entrevista que ele fez com o jornalista Léo Dias para o jornal Metrópole e vou usar o discurso e falar, gente, aqui nessa fala, dentro de um relacionamento abusivo, se caracteriza isso, isso e isso. Veja, não estou aqui falando que A ou B está certo ou errado, se tem justiça, que a justiça julgue. O que eu quero fazer aqui é ampliar o seu olhar sobre discursos, você começar a aprender a treinar o seu ouvido, observar melhor, peraí, quando é que se aplica uma coisa, quando é que se aplica outra? Porque o que eu percebo, as pessoas realmente ficam às vezes um pouco atordoadas de informações, ao mesmo tempo de falta de aplicabilidade da informação. E a minha proposta aqui é a aplicabilidade da informação para gerar resultados na sua vida, ok? Vamos lá, vou pegar então do início essa entrevista que ele deu para o Léo Dias. Bom, a entrevista começa, o Léo Dias fala sobre, realmente o rapaz deve estar passando por dias bem difíceis, acho que não só ele, a família dele, a Duda Reis, a família da Duda Reis, os amigos em geral, porque vieram acusações gravíssimas, né? E o Léo Dias começa falando questionando sobre algumas das acusações que foram feitas, e ele nega. Veja, eu não vou fazer análise do comportamento dele, ok? Mas do discurso. Se ele mexe com o olho, com a boca, com o pé, não, eu não vou fazer isso. Tem pessoas na internet que já fazem, metaforando, o nome tá para mim fazer muito bem. O que eu quero é a aplicabilidade do discurso. A entrevista começa, Nego do Borel começa de forma muito, me parece, planejada, a forma de se falar, muito ponderada. Eu não conheço ele pessoalmente, mas me pareceu um comportamento ponderado se observarmos o final da entrevista, onde ele está um pouco mais solto com as palavras, ok? Isso é natural, uma vez que ele está sendo observado, ele sabe que ele está sendo observado e, querendo ou não, avaliado pela população. Ela fala que houve agressão, segundo ela, em Portugal, houve uma outra agressão aqui no Brasil, e ela diz ter sido empurrada da escada, não sei se é dessa escada daqui da sua casa. Eu quero saber dessas... Provavelmente vocês já tiveram várias discussões. Em algum momento, houve algum tipo de truculência da sua parte? Léo, nós ficamos juntos 2 anos e 8 meses? 2 anos e 8 meses? Quantos meses? Eu não lembro. Ia fazer 3 anos. Aqui ele é questionado se houve truculência da parte dele no relacionamento. Veja, essa é uma pergunta muito direta, que não dá margens para você não responder o sim ou o não, né? Geralmente não dá margens. Bom, dentro de uma configuração de um relacionamento abusivo, uma pessoa narcisista, uma pessoa abusadora, ela geralmente não responde confrontos, ela não gosta de ser confrontada. Sendo que eu nunca fiz isso, eu não sei de onde ela tirou isso, por que ela está falando. O estupro que ela diz é o seguinte,
que ela estava sob efeito de algum remédio, algum tranquilizante, e que você teria feito sexo com ela, sem ela ter essa noção da realidade. Isso aconteceu em algum momento? Isso não aconteceu em momento nenhum. Nunca ouvi isso em lugar nenhum. Ela em nenhum momento acordou e perguntou, nós transamos? Nenhum momento, nunca aconteceu isso, nunca aconteceu isso. Inclusive, ela até reclamava comigo, falava, caramba, você não está muito animado, que não sei o que, não quer e tal. Eu nunca fiz isso. Isso é muito grave. E as agressões? Então ela faz um rodeio para responder, entende? Nesse meio tempo, essa pessoa que é um perfil narcisista, que tem um perfil narcisista, vai pensando numa forma de levar o seu interlocutor a divagar sobre a pergunta e não lembrar mais, ok? Aí ele vai falar sobre, enfim, ele vai incrementando de informação para tentar responder. A gente tinha gosto diferente. Ela gostava de um certo tipo de música, eu gostava de outro tipo de música. As minhas amizades eram diferentes das amizades dela, enfim. Discussão tem todo relacionamento, certo, irmão? E eu, Nego do Borel, sou uma pessoa assim. Em seguida, ele faz uma apresentação de um casal com gostos diferentes. O que isso tem a ver com a truculência? Esse é um comportamento que dentro de uma configuração de relacionamento abusivo é muito comum. Não aceita ser confrontado. Diante do confronto, ele tenta responder com dados parcialmente reais, com dados reais, meias verdades, alguma coisa um pouquinho fantasiosa, enfim, ele vai costurando uma resposta e geralmente essa resposta não é muito objetiva. Ele precisa, na verdade, construir essa resposta de maneira que tire a atenção do seu interlocutor para a pergunta feita. Aonde eu cresci, onde eu fui criado, enfim, hoje eu estou tendo a oportunidade de aprender com a vida. Ele faz então um distanciamento verbal, se distancia do que foi perguntado, leva o seu interlocutor junto, traz dados, né, de realidade, acredito, com datas, enfim, com situações que viveram, traz para junto a sua ex-companheira. Aprender muitas coisas com a vida, tudo que eu estou vivendo hoje, muitas coisas que hoje vêm para mim é muito novo. Briga em relacionamento acontece, muitas vezes a gente já discutiu. Agora, eu pegar, agredir ela, bater nela, ela falar que eu agredi, isso nunca houve. Olha, ele fica quase 1 minuto divagando, né, para responder. E aí o Léo Dias vai de novo e pergunta sobre, e aí, houve apertão no braço ou não houve? Novamente ele divaga, pergunta, mas, como assim? Uma pergunta muito direta. Todo mundo sabe o que é apertão no braço quando se dá uma agressão. Você pode não saber a intensidade disso, mas você sabe o que é. A primeira agressão, segundo ela, foi um apertão no braço, que deixou inclusive marcas. Nunca você apertou o braço dela mais forte? Como é que é? Apertar o braço mais forte. Você já apertou o braço dela mais forte? Já discutimos, já segurei no braço dela assim, não forte desse jeito que ela está falando, já discutimos, mas volto a dizer, a agressão de eu bater, sacudir, pegar braço, isso não houve. Empurrar lá de escada abaixo? Mentira, não houve isso, Léo. Não houve? Não houve. Que isso é muito grave, você sabe disso. É muito grave, e eu sou contra isso, não houve isso. Presta atenção. Geralmente num relacionamento abusivo, você tem muitas discussões, há muitas afrontas, há muita humilhação, há muito bate-boca e sim, invariavelmente tem agressões físicas também. Não são todos relacionamentos abusivos que se chega a uma agressão física, só que também, por outro lado, não existe apenas agressão física. Violência doméstica não é apenas agressão física. E eu digo apenas no contexto da palavra. Bom,
Violência, é preciso deixar claro aqui, não existe apenas um tipo de violência. Violência física, não. Existe violência emocional, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, diversos tipos de violências. Todas elas são violência. Todos os tipos de violências têm abuso emocional. Ok? Só deixar bem claro para a gente trabalhar aí o todo. Volto a dizer, agressão, debater, sacudir, pegar abraço, isso não houve. Empurrar lá de escada abaixo. Mentira, não houve isso, Léo. Não houve. Eu sou contra isso, não houve isso. E ele reafirma que ele é contra a agressão física. Volto a dizer, agressão, debater, sacudir, pegar abraço, isso não houve. Empurrar lá de escada abaixo. Mentira, não houve isso, Léo. Não houve. Não houve. Que isso é muito grave, você sabe disso. É muito grave. E eu sou contra isso, não houve isso. Bom, nesse trecho ele fala um pouco sobre as traições. Ele começa falando que foram 3, aí depois falam de muitas, teve outras traições, e aí ele traz um pouco sobre a religião. Ela diz ter testemunhas. Ela diz que pessoas já viram. Que pessoas são essas? Eu não sei que pessoas são essas. Tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que... Você acha que pode ter gente que vai por a favor dela só por não gostar de você, é isso? Pode ter também, Léo. Tem gente que trabalhava comigo, que hoje não trabalha mais, que às vezes não é o que a pessoa queria, sair da equipe, continuar a estar trabalhando com a gente. Ainda mais no momento da pandemia. E essa pessoa fica chateada. Entendi. Possa ser que tenha pessoas que tenham trabalhado com você, tenham convivido exatamente, claro. E tenham saído magoadas dessa relação profissional. Exatamente, como todo mundo. E assim, agora, agredir, bater nela do jeito que ela está falando, eu não fiz isso com ela. Tá. Foi um relacionamento, não foi um relacionamento saudável? Foi? Não foi. Eu digo, havia traições, muitas traições. De ambas as partes ou só da sua parte? Não muitas traições, mas eu já traí ela sim, eu já traí, não foi só com uma pessoa, traí com outras pessoas também. A Lisa não foi a primeira, ou foi a primeira traição? Não. Não foi. Mas foi a primeira que ela descobriu? Também não. Tiveram outras que ela deduziu que era, ou mandaram para ela, nego estava lá, mas várias vezes que ela vinha falar comigo, a fulana que não era, eu não tinha ficado, não tinha pego, algumas sim e tal. Às vezes a gente estava mal no relacionamento, Você saía e ficou em Saía antes também de eu me batizar também nas águas e tudo mais, e foi isso. Então, novamente houve um confronto, né? E dentro de uma configuração de relacionamento abusivo, é natural que a pessoa abusadora não aceite ser confrontada e busque Deus, busque mãe, busque pai, busque governo, busque quem for para se safar da acusação, para se sair melhorzinho do confronto. Ele não gosta de ser confrontado porque confronto significa que ele está falhando, significa que alguém está observando e vendo que essa pessoa, no caso o narcisista, tem fragilidades, não é tão superior como ele pensou. Da sua parte, você então admite uma infidelidade de não apenas uma vez, várias vezes? Admito, cara. Eu vou falar que eu já traí a Duda. Hoje, se eu falar pra vocês... Quantas vezes, né? Quantas vezes? Pô, não foram muitas vezes. Eu acho que eu traí ela já umas 3 vezes, irmão. Traí ela... Agora. Mas foram só umas relações esporádicas ou sim, você manteve relacionamentos extraconjugais? Não tive. Era só uma vez só? Era só uma vez. Inclusive, eu fico até... que ela falou da questão do HPV e tudo mais, e todas as relações que eu tive, eu me cuido muito, tá ligado? Então, tipo, sempre usei camisinha. A pessoa com perfil narcisista, ela precisa constantemente ser aplaudida, aclamada.
ela precisa ser aceita, ela precisa ser tida, ela precisa ser vista como uma pessoa muito importante. E nada melhor do que umas escapadas, né? E eu fiquei surpreso com o que eu peguei dela, pedindo para a amiga jogar o irmão na fita, enfim, tal, eu não sei. Você tá falando o quê? De um áudio? Eu peguei uns áudios, umas conversas. Não, estou falando que todo perfil narcisista trai, mas é uma característica muito marcante das pessoas que são narcisistas. Elas precisam, diante da dificuldade aí de um relacionamento, não suportam a ideia de que está perdendo o controle, precisa ir para outro. E sim, pode ser relacionamentos esporádicos. E eu fiquei surpreso com o que eu peguei dela, pedindo para a amiga jogar o irmão na fita, enfim, tal, eu não sei. Você tá falando o quê? De um áudio? Eu peguei uns áudios, umas conversas, uns prints, umas paradas dela. E assim, ela fazendo o quê? eu não sei. Não, pedindo a amiga, falando do irmão da amiga, que ele era um gostoso, enfim. E foi por isso que eu quis terminar também. Isso foi agora em novembro, não é isso? Foi um dia antes da viagem. Para Dubai. Para Dubai. Tá. Então, esses prints te mostraram que havia infidelidade ou uma possível vontade de infidelidade também da parte dela, é isso? Nesse momento da entrevista, ele tinha acabado de falar que ele tinha traído algumas vezes a Duda Reis. Entretanto, ele não tolera sequer trocas de mensagens com prints e com a fala da moça dizendo que o rapaz era gostoso. Veja, vamos para a configuração de um relacionamento abusivo. Tem alguém que tudo pode e alguém que nada pode. Isso não vai bater. Só serve enquanto serve essa pessoa, né? Numa configuração abusiva, o perfil narcisista quer ser servido de admiração, de fidelidade, de cuidado, de controle. Ele quer controlar a vida do outro e tudo mais. A vida, o dinheiro, o celular, tudo. Por outro lado, a pessoa com perfil empata serve essa pessoa de tudo isso. Entretanto, é muito comum quando há um desgaste emocional, o perfil empata ser atraído por uma outra pessoa. Ele está carente, ele está desgastado emocionalmente. É muito comum isso acontecer. Logo, ele se sente atraído por alguém que pode dar a ele a chance de viver um relacionamento decente. Talvez seja um outro perfil narcisista, porque essa pessoa, esse empate já está configurado dentro de um relacionamento, está todo estrupiado, geralmente, emocionalmente falando, ele já está desgastado emocionalmente, ele está... mas a configuração mental dele para um relacionamento muitas vezes está para um outro relacionamento abusivo. Então, a busca é por um outro que se configure a esse relacionamento, a essa dinâmica de se relacionar. Ou seja, um outro perfil abusivo, um outro perfil narcisista. Voltando ao caso dos dois. Ele não aceita sequer que ela troque mensagens com a irmã de um rapaz, dizendo que ele era um gostoso. Mas ele pode ter 3 traições e ela tolerar, né? Tá equilibrado para você? Você acha que tá equilibrado? Vamos seguir. Agora, só para voltar à questão do HPV. Ela contraiu HPV durante a relação? Eu não sei. Ela nunca falou isso? Não, falou uma vez. O pai dela inventa um monte de coisa, o cara inferniza a minha vida esse tempo todo. O pai dela, a mãe dela, inventa um monte de coisa e eu não sei se eles inventaram, eu não sei da onde saiu. Eu acho que ela tinha que conversar comigo, a gente no médico junto, a gente conversar, amor, o que está acontecendo? É isso, mas não teve conversa. Ela se resolveu com eles lá.
Você vai querer fazer exame, Bruno? Vou fazer o exame, já liguei aqui pro médico e vou ver o que está acontecendo, porque é novidade, eu não sabia. Agora que eu fui saber. Ela me avisou e tal, eu achei que não fosse, que fosse coisa dos pais e tudo mais. Não sei até agora se é verdade ou se é mentira, mas eu vou saber do meu, vou fazer meus exames. Tá. Aqui ele fala que não sabe se ela contraiu HPV. Gente, mulher geralmente se cuida bastante. Vai ao ginecologista, procura saber como está a sua saúde íntima. Isso é muito comum entre as mulheres e é bom que seja, e seria melhor ainda se os homens fizessem isso também. Geralmente as mulheres buscam saber, elas são orientadas pelas suas ginecologistas, pelas suas mães, pelos professores, como que são as DSTs da vida. Pelo que ele está trazendo, ela tinha ido ao médico, ela tinha feito um exame, enfim, só que ele sequer, parece que não havia muito interesse em saber e nem em se cuidar. Não vou dizer que é o caso, claro que a gente não está julgando nem analisando esse caso, mas dentro de um perfil de relacionamento abusivo, é natural que o perfil que é o narcisista, ele se sente superior, inatingível. Então, muitas vezes ele também se descuida da sua proteção na hora da relação sexual, porque para ele, ele não está vulnerável a uma doença de DST, por exemplo. E de que maneira você descobriu? Vamos voltar agora desse áudio que você falou de botar amigo, de namorar, de namorado de amiga na Fiat, uma coisa assim, né? De que maneira você descobriu isso? Então, a gente combinou de cada um, dela ter a senha do meu telefone e eu ter a senha do telefone dela. Tinha a senha dela? Tinha a senha dela. E teve um dia que a gente estava aqui na cozinha, aí ela falou, amor, vou subir. Eu falei, tá bom. Aí ela subiu, nisso que ela subiu eu fiquei aqui jogando videogame, e aí fiquei umas 2, 3 horas que eu estava jogando online, depois eu subi. Quando eu subi, o telefone dela estava apitando muito. Aí eu falei, amor, teu telefone, acho que tem alguém falando contigo, te mandando mensagem e tal. Aí ela, vê aí quem é, vê o que é e tal. Eu, tá bom. Aí abri. Quando eu abri, eu abri, foi no WhatsApp, e aí eu vi umas mensagens, eu falei, pô, caramba, que mensagens são essas? Estranho e tal. A amiga dela falando com ela, um outro amigo dela falando com ela e tal, ela mandando foto para um amigo dela e tal, que isso aqui lá. Aí depois eu fui no Instagram dela também, porque me bateu curiosidade, eu fiquei, pô, decepcionado, eu falei, pô, o que é isso? Fui no Instagram dela, vi outras coisas também. Aqui ele revela uma decepção dele. E olha, observe a atitude que ele toma mediante uma decepção. De ver mensagens. As mensagens. Gente conhecida. Gente conhecida. E aí eu peguei... Você não quer falar quem, né? Não, acho que melhor não. E aí eu peguei essas mensagens e tirei print e mandei pro meu telefone, para depois mostrar para ela, para eu não perder. E aí liguei para minha mãe, pedi minha mãe para chegar aqui em casa. Ela chegou, era 6 horas da manhã. E aí ela chegou aqui que eu queria conversar com a minha mãe, com a Duda, elas juntas. E falei, mãe, eu não vou mais levar a Duda para Dubai, para viajar. Ela, por quê? Porque por causa disso já. E botei o áudio. Quando eu botei o áudio, ela falou, tava brincando. Eu tive um deslize, isso aí não é eu. Foi o inimigo que me pegou. Que inimigo? O diabo, que ela vai na igreja. Mas aí, eu antes acho que ela, de Dubai, vocês decidiram não viajar. Aí você decidiu não levá-la. Mas não tinha como eu não levar ela, porque a passagem já estava emitida as passagens, não tinha como voltar o dinheiro. E foi cara. Inclusive, ela pediu para mim, para me ajudar a pagar, porque ela também, graças a Deus, está ganhando um dinheirinho, estava ganhando um dinheiro, e acho que ela pagou uma pontinha, não chegou junto metade. Uhum. E aí não tinha como eu deixar ela aqui. Se eu viajasse sozinho, ficaria chato, pô,